Então, esse escritor, que é o escritor que começa a falar de rebeldia, é um cara traumatizado pela guerra. E assim por diante. Quer dizer, a Guerra do Vietnã é uma sombra que está sobre a cabeça dos jovens dos anos 60 o tempo todo. Né? Uma coisa com a qual eles tinham que lidar. Então, isso também cria um caldo para a rebeldia que é favorecido pelo barulho, pela coisa do rock mais energética. Então, era uma música, vamos dizer assim, era também uma música de resistência. Com todas as drogas envolvidas no meio e tudo mais, era uma música de resistência. E ele teve esse papel, ele foi abraçado como tal. Então ele deixa aquela coisa mais inocente dos anos 50, embora visceral, e se intelectualiza também em função do que os Estados Unidos, enquanto nação, começam a enfrentar no mundo, né? Que é essa coisa de guerras imperialistas, enfim. É sempre uma coisa desastrosa, né? E é desastrosa justamente para a população, nunca é desastrosa para os comandos, né? Podem ver, não acontece nada com os militares que enfiam o país nesses buracos, né? Eu acho que é uma coisa lamentável, sempre é assim, né? E são as gerações que pagam. E nos Estados Unidos isso ficou muito claro. E o rock está muito ligado com isso, muito ligado. E assim, se a gente traz essa coisa para o Brasil, quer dizer, aquilo que eu tinha comentado na primeira aula, da menina do movimento Passe Livre, com aquele bottom dos Buzzcocks, né? E agora a morte do Lou Reed, ela ter declarado aquela coisa sobre os Ramones naquela reunião com a prefeitura. Quer dizer, o rock é uma coisa que de vez em quando ele faz um papel de quando se quer pegar alguma coisa que seja rebelde, às vezes sem causa mesmo, com causa também, o rock exerce esse papel. Ele não é uma música que hoje é a música da juventude, não é mais, né? Hoje a juventude ouve um monte de outras coisas. Está muito estilhaçado, mesmo porque a indústria fonográfica não existe mais. Existe um estilhaçamento de interesses, que eu acho que é legal também. Afinal, tem para todos os gostos, né? É uma coisa mais esparsa, que você tem que dar um jeito de ouvir da forma como você pode. Mas o rock, de vez em quando, ele bota a cabeça para fora de novo e aparece, assim, sabe? Como uma coisa que as pessoas... que traz uma espécie de juventude para as pessoas, né? Para o bem e para o mal. E eu acho que o papel dele é esse, quer dizer, ele esteve sempre ligado a uma crescente importância da juventude enquanto agente de mudanças, né? Ou de tentativa de mudanças, né? Mas olha, os anos 60 são bem isso, né? O que você acha desse rótulo pós-rock? Ele é um rótulo falso, inventado, porque o rock sempre se reapresenta, se reinventa. Mas você vê que tem o pós-punk também, né? O pós-punk é uma bobagem, né? Como você falou, é um rótulo. Rótulo é rótulo, né? As pessoas não conseguem dar um jeito de dar um nome para que sempre tem que ter um nome, né? Eu acho que eu não tenho muito. Você vê que as coisas que eu gosto, essas coisas que eu toquei para vocês aí, são coisas antigas também, né? Pensa bem, né? O mais moderno ainda deve ter uns 20 anos, né? É natural. E eu não acho que isso é... Eu acho que faz sentido, porque o rock tem esse caráter. Ele se recupera muito fácil, ele se regenera. Partindo da simplicidade, né? Sempre que tem algum problema de sofisticação, ele faz uma volta e acaba nos anos 50 de novo. Porque aquela explosão que foi a explosão mais importante, talvez, né? Mas assim, as coisas dos anos 60 são maravilhosas, né? Você pega o Bob Dylan, você pega os Beatles, você pega artistas que, de fato, fizeram a diferença, né? Tem aquele encontro clássico entre os Beatles e o Elvis também, que também é um dos mitos do rock, né? Os Beatles chegando na mansão em Memphis e falando, puxa, olha o baixo dele, olha, ele toca baixo, ele faz isso, ele faz... Sabe? Fãs. Os Beatles, que estavam no auge, né? Porque o Elvis estava por baixo. Eles chegam na casa dele como fãs, que é uma característica do rock, né? Eu acho que é isso. Se vocês quiserem fazer perguntas ou quiserem colocar coisas, eu acho que esse é o momento.
Fiquem à vontade. Eu talvez possa ler uma coisa aqui para vocês que eu li na primeira aula e que eu acho que é tão simbólico dessa... para fechar isso que a gente viu e ouviu esse tempo todo. É isso aqui, ó. Eu deixei por último aqui. Acho que foi demais. Só um minutinho, vou achar aqui. Aqui. De novo, desculpa. Olha só, lembra disso que eu falei? Quem disse essa frase, lembra do Mate-me, por favor? Foi esse Jerry Nolan, que era um dos caras do New York Dolls, aquela banda que todos se fantasiam de mulher. Você vê que no fim é coisa de fã. O cara era um garoto quando ele viu a última apresentação do Elvis em Memphis, a terra dele, pronto para fazer sucesso. Pronto para... já estava virando uma coisa. Quais foram as duas coisas que chamaram a atenção dele? A reação da irmã e os sapatos. Olha, este show, embora aos 10 anos de idade, realmente mudou minha vida. Fui dominado por Elvis. Fui dominado pelos músicos. Pude sentir o que é tocar música, mas acima de tudo lembro de duas coisas daquele show. Minha irmã perdendo completamente o controle e o buraco no sapato de Elvis. E quem disse isso? Você lê isso freudianamente, né? Exatamente, freudianamente, pô, tá tudo aí, né? A irmã, a reação histérica, o sapato. E quem disse isso, olha, tá aqui. É um desses caras aí. Aliás, alguém sabe quem é o Jerry Nolan nessa banda? Eu tô achando que é o cara do meio, não é não? Mas é isso, é um dos caras dessa banda. Os caras se vestem de mulher com um som feroz nos anos 70 em Nova York. No entanto, esse cara foi marcado pelo Elvis. Então é assim que o rock se relaciona com as coisas. Acho que é isso, gente. Tá? Espero que tenha sido bom. Eu, pelo menos, me diverti bastante com falar de coisas que eu, né, me dizem respeito. Ah, sim, isso mesmo. Bom, o Fellini, que era essa banda que eu tinha nos anos 80, apareceu nesse circuito aí da música brasileira nos anos 80. A gente se formou em 1984. Aquele meu amigo Thomas, ele era um músico de muitas outras bandas e ele me convidou para tocar com ele. Era assim que as coisas aconteciam, sabe? E isso é uma história que se repete em todas as bandas de rock. No meu caso, especificamente, foi engraçado porque ele achou que eu podia ser um letrista. E eu comecei... Ele achou que eu era um intelectual. E aí ele me relegou, me disse o seguinte: olha, você vai fazer todas as letras e você vai cantar. E eu não cantava, mas enfim, a gente dá um jeito, né? E aí começou assim. O que eu acho que o Fellini tinha de diferente das outras bandas, assim, é que a gente tinha um senso de humor muito grande, porque eu sempre achei isso importante. O humor para mim sempre foi uma coisa muito importante. Sempre que eu achava uma coisa legal, ela tinha um pouco de humor. Então, eu achei que era um padrão bom para você seguir na sua vida. O senso de humor é uma coisa importante. Os punks tinham isso também. Isso é interessante, né? Aí, alguns ruídos aconteceram. O Thomas Papon era um cara com uma formação roqueira mesmo. Então, ele gostava de Frank Zappa, ele gostava do rock inglês do final dos anos 70, gostava do Joy Division, gostava do New Order e tal. Mas ele também gostava de música brasileira, dessa bossa nova dos anos 60, uma bossa nova instrumental, principalmente. Porque ele era um ótimo músico. Ele é um ótimo músico. Não toca mais, mas ele é um ótimo músico. E eu tinha essa história, eu cresci ouvindo rádio, entendeu? Então, esse ruído estranho, né? E lia muita poesia, então, gostava muito dos beats, dos poetas beats. Se você juntar uma coisa com a outra, cria um ruído esquisito. Essa junção, esse atrito esquisito, baseado sempre não, nem sempre, mas o senso de humor era uma coisa meio que comandava o que a gente fazia, é que
criou um tipo de coisa interessante. A banda durou de 84 a 90, oficialmente. Então, até aí, a gente lançou 4 discos, que eram LPs mesmo. E depois que acabou, porque o Thomas viajou para a Europa, ele mora lá até hoje, ele trabalha na BBC, em Londres. Virou, naturalmente, quando uma coisa acaba muito cedo, né, virou uma coisa cult, assim. Então, sempre tem os fãs. O Marcelo é uma prova viva. Sempre tem um fã do Fellini em algum lugar que eu apareço, que é bem engraçado. É legal, eu gosto disso, é uma relação. E o tempo passou e eu comecei. O que é interessante, assim, eu mesmo vivi a minha juventude, já como adulto, tendo uma banda de rock. Isso faz toda a diferença na sua vida, posso dizer isso a vocês. Porque te joga para uma outra frequência. Porque eu comecei a entender o rock depois que eu parei de fazer isso. E comecei a pensar sobre o que significou isso. Então a gente estabeleceu pontos estranhos, engraçados. O Fellini era uma banda que foi muito ouvida pelo pessoal do Mangue Beat, pelo pessoal de Pernambuco. Graças a uma amiga nossa com quem eu toquei, inclusive, chamada Estela Campos, está lançando um disco agora, inclusive. Ela viajou para lá para morar no Recife e levou uma fita. E nessa fita cassete tinha algumas músicas que a gente tinha feito. E o Chico Science gostou muito, eles gostaram muito, e ele gravou uma música minha. Então, no último disco do Chico Science tem uma música minha. E que é uma ponte de ligação. Só estou dizendo que isso é uma ponte de ligação com as coisas que vão acontecendo na música. Eu não sei se no jazz é assim. Não tenho ideia. Acho que no jazz é uma coisa muito mais, assim, uma briga de titãs ali, né? Porque músico, muito músico mesmo. Mas no rock é uma coisa de fã. Então, você gosta de uma coisa e vai fazer uma banda em função daquilo que você gosta, entendeu? Quais eram as bandas que a gente gostava? A gente gostava do rock inglês. Então, uma das músicas mais conhecidas, a música mais conhecida do Fellini nessa banda, chamava Rock Europeu. E eu não sei porque que eu fiz essa letra, que falava dessas coisas meio punks de Londres, era isso, uma... Você não imagina que isso é uma conhecida. E esse visual é bem comportado. Então, esse visual a gente inventou. Na verdade, a gente quis dar uma de João Gilberto também. A gente tinha essa mania. Muito bem comportada, né? A gente chegou e falou, não, vai vir todo mundo de terno, certo? Aí a gente... Isso é 87. O Thomas, até depois, em 90, lançou lá 2 discos, né? Ele tem uma banda que, aliás, é muito bom o nome, chama De Gilbertos. Como se fosse uma família, Gilberto. E ele é ele sozinho. Ele tocou com a mulher, mas é ele sozinho, basicamente. E o Ricardo trabalha na Bolsa de Valores. Acho que até hoje ele trabalha na Bolsa de Valores, é esse do meio. É engraçado, porque sempre que nós somos amigos até hoje, felizmente, acho que por isso não fizemos sucesso, então isso ajuda muito, né? Somos muito amigos e sempre que a gente se encontra, a gente se volta para esse tempo, entendeu? Começa a falar sobre ele. Eu estou falando exatamente dos anos 80, entre 84 e 90, que isso é o tempo que interessou pra gente. Quando teve o primeiro Teen Festival, vocês se lembram disso? O Teen Festival era um show musical com bandas do mundo todo e reunindo não só rock and roll, mas era mais basicamente rock and roll. Em 2003, na primeira edição do Teen Festival, eles convidaram a gente para tocar no palco principal. E a gente já não existia mais. Foi uma coisa muito engraçada de ter acontecido, porque a gente teve que botar em ordem, recuperar músicas que a gente não tocava mais e tocar no palco principal, sabe? De um jeito... Foi uma viagem. A gente passou uma semana só ensaiando, para não dar vexame, né? Foi uma ocasião muito engraçada. E que teve a ver com o que a gente tinha sido. Isso que é legal, né? Quer dizer, a gente não... Era uma banda, de São Paulo, né? Que teve... Por acaso, São Paulo foi esse eixo de ligação entre as bandas que vieram de Brasília e que foram para o Rio. Alguém me perguntou como é que era a cena carioca nos anos... Então, o Rio de Janeiro era uma coisa completamente diferente. Era uma música mais solar, não tinha jeito. E eram coisas muito diferentes. Porque Brasília tinha aquela coisa... Um lugar árido, se você for pensar bem, né? Com os caras que tinham uma relação com a burocracia. Então eles tinham discos muito mais facilmente do que a gente, porque não tinha internet.
Dantas. Tinha. Os LPs antes das demais pessoas, porque alguém da família sempre viajava para o exterior. Muito mais fácil, né? A gente tinha que comprar e era caro para burro e não achava. Era muito caro. Então, porque a gente gostava das bandas inglesas, né? Que eram as mais... Era uma época muito divertida nesse sentido, sabe? Era um barato, a gente se divertia muito. Mas era um período em que a gente sentia que tudo era possível, porque não havia uma tradição para a gente seguir de música no Brasil, pra gente. Eu não sentia muito isso como letrista, eu tinha uma tradição, que era a música brasileira, tinha, porque eu ouvi isso no rádio, porque eu gostava nos anos 70, eu ouvia tudo Chico Buarque, essas coisas todas, é óbvio. Mas eles não, porque eu era mais velho que eles, então criou um atrito que possibilitou um tipo de música diferente, entende? Mas, no geral, as outras bandas sentiam esse vácuo, que era, pô, podemos fazer qualquer coisa, afinal não tem nada antes da gente que seja importante pra gente. Porque ninguém falava assim, os Mutantes são a nossa banda. Não tinha isso. Era o Clash, ou era o Joy Division, entendeu? Era uma coisa de fora mesmo, para o bem e para o mal. Mas era uma época muito livre. Se vocês forem pensar bem, essa coisa toda acontece, a ditadura ainda existe. A ditadura acaba em 85, né? Até aí, a gente tinha formado, todas as bandas da cena de São Paulo se formam basicamente entre 82 e 84. A ditadura só vai acabar no ano seguinte, as diretas começam em 84, né? E aí não dá certo, tal, e assim por diante. Então, era um período de pouca liberdade, na verdade, mas, na verdade, de muita liberdade. Que é essa contradição de você viver num regime muito fechado, né? E que também sem internet, é um mundo completamente diferente. Então, era um mundo fechado, mas ao mesmo tempo tudo que vinha de fora era importante. Por isso que ter discos de fora era importante, porque senão não tinha outro jeito de você ouvir. E ao mesmo tempo você tinha essa liberdade de poder inventar. Então o que a gente fez muito foi inventar coisas, sabe? Foi muito divertido por isso. Acho que foi uma época muito boa. Eu acho que é isso, né? Tá bom. Quando que o Felipe vai voltar? Nunca. Não existe a menor possibilidade. Estava querendo marcar já pra gente pro show e tal, mas eu vou mostrar para o Felipe que eu me inspirei para perguntar isso para vocês. Não rolou. Quando termina, no nosso caso a gente voltou várias vezes, na verdade, mas ocasionalmente. Porque tem essa distância física, né? Então, isso resolve. Pra ver se faz sentido também. Não acho que não faz mais sentido. Eu acho que não. Acho que tem que ter, é melhor deixar assim, sabe? Deixa aí que tá bom, ter essas lembranças, eu prefiro assim, porque tem coisa que você já fez, entendeu? Isso é legal. Ser jovem tem isso também, né? Você ouve? Você fez? Não. Não? Não. Tem algum vídeo da época? No YouTube tem um monte. Tem. Tem coisas ali de 85, até no Madame Satã. Tem. Vocês tocaram numa igreja, não foi? Tocamos. Essa história é boa. Era uma igreja que foi transformada em boate, vê se pode, num lugar chamado Ácido Plástico. Do lado do Carandiru. E nessa noite eu ainda cometi uma coisa, por exemplo, nós entramos e tocamos e tinha uns punks na plateia. E os caras começaram a encher, acho que começou a brigar com os punks, bater boca com os punks. E um dos punks era um cara muito perigoso ali, parece que era muito perigoso. E aí eu não sabia, e aí fiquei batendo boca com o sujeito e tal, terminou tudo, ele veio falar comigo, mas ele foi super educado. E eu achei mal barato. Depois os caras falaram, cara, você não sabe quem é ele. Ele acho que tinha um apelido que era sorveteiro. É meio tétrico, né, se você for pensar, né? E a gente tocou, chamava Ácido Plástico. A gente já tocou, por exemplo, no Carnaval do Rio de Janeiro, no Crepúsculo de Cubatão. Tinha 30 pessoas na plateia. Mas foi no Carnaval. A casa do Ronald Biggs, né, que era um dos sócios da casa. Crepúsculo de Cubatão, que é um belo nome para uma banda, para uma casa no Rio de Janeiro. Lá se dizia assim, aqui o sol nunca, como é que é? O sol nunca nasce no Crepúsculo de Cubatão. No Rio de Janeiro. Muito bom, né? Então, era muito engraçado, tinha coisas engraçadas. A gente tocar no Natal, no Ácido Plástico, realmente é uma coisa... A gente foi tocar em Nova York. Eu e o Thomas só. A gente tocou em Nova York, num lugar chamado Kenny's Castaway. No Village. E eu sempre que eu vou para Nova York, eu passo por esse lugar como uma peregrinação. Eu fico olhando para lá, já toquei dentro.
Preciso levar meus filhos lá para mostrar, olha aqui, o papai tocou aqui. Porque os roqueiros também envelhecem, né? Tem isso também, né? É uma categoria muito ruim, esse roqueiro velho é uma categoria... Hoje que você começa a perceber os efeitos nefastos da vida que os roqueiros falam. Se o Lou Reed morreu praticamente, né, pandarecos, né? O fígado dele tinha virado patê, né? Então, a gente vai começar a ver essas coisas acontecerem com mais frequência também, eu acho. Os velhos roqueiros, entendeu? Mas é isso, gente. Obrigado, viu? Eu acho que foi... Antes não morria, o lema era morrer jovem, né? O lema era morrer jovem. Eu vou fazer um curso no semestre que vem no Sesc Pompeia. Eles me pediram para fazer uma história do rock. Eu vou fazer um pouco mais ou menos isso aqui, mas eu vou estender um pouco, fazer uma coisa... Mas aí eu vou pôr música. Aí vai ter música. Ao vivo. Contratar uma banda. Mas vai ter música. Então, se vocês se interessarem, fiquem ligados que tem uma... Tá? Se vocês se interessarem pelo assunto, quiserem mandar alguma mensagem, meu e-mail é simples, é cadãovolpato@uol.com.br. Cadãovolpato é tudo junto. Tá? Fiquem super à vontade, eu respondo tranquilamente. É uma forma, inclusive, de eu dar um toque para vocês à medida que a gente for fazendo. Eu não sei se eu vou continuar fazendo alguma coisa aqui, né? Exatamente. Uma coisa que eu estou fazendo no Sesc Pompeia agora, que eu acho que é interessante, é já estou terminando, tá? É uma oficina de escrita criativa que mistura música e desenho e literatura. E tem sido um sucesso, assim, eu fiz isso, eu imaginei que ia dar certo, mas não tinha ideia. Está dando muito certo. Então lá, de vez em quando, aparecem esses cursos assim que eu acho que são interessantes. Eu quero fazer um de conto. Sempre em cima da minha própria experiência. É isso que eu fiz aqui com vocês, que eu acho que é o mais legal, assim, você partir da sua própria experiência. Então, se vocês me mandarem e-mails, eu rebato para vocês com essas informações, tá bom? Mas foi um prazer, eu adorei falar para vocês, tá? Obrigado, viu? Obrigado, gente. Imagina, obrigado.